Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do Open Day. Desculpa gente, eu tô enrolando com esse assunto ainda, mas é porque eu não gosto de vídeo longo, sabe? Meus vídeos eu gosto de pôr no máximo 10, 11 minutos para não ficar muito cansativo, né? Então hoje eu vou falar com vocês sobre como foi a minha segunda etapa do processo e vou dar as dicas que eu acho que me ajudou e que pode ajudar vocês. Eu parei na parte de que a gente ia voltar, né, para a segunda etapa. Então, na primeira etapa, muita gente já foi eliminada e ele pediu para voltar meio-dia, né? Eu saí de lá 10 horas e ele pediu para voltar meio-dia. Então, eu saí, andei, almocei, né? E depois voltei lá. Quando a gente entrou, tinham 29 pessoas. Então, de 142 que entraram no Open Day aquela manhã, 29 ficaram para a segunda etapa. Primeiramente, a gente foi fazer o teste de inglês. Então, aí já como já estava bem reduzido, né? Então a gente tinha as nossas mesas e cadeiras e todo mundo sentou. As provas eram diferentes, então mesmo que eu estivesse próximo, não tinha problema. E se eu não me engano, eram 10 questões. E a gente tinha um tempo para responder. Eram, se eu não me engano, 15 minutos, 10, 15 minutos. Era pouco tempo, gente, mas a prova era rápida, sabe? Era questões de gramática. Então, é aquele negócio, ou você sabe ou você não sabe, né? Não tem muito o que ficar enrolando, pensando, calculando. Eram perguntas e eram não era muito difícil, mas também não era fácil, porque tinha que completar, tinha uma frase e você tinha que completar com as alternativas de baixo e eram palavras parecidas umas com as outras. Então, o tempo foi suficiente. Então, 10 perguntas também é pouco, mas é aquele negócio. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, eu respondi super rápido e saí. Respondi segundo os meus conhecimentos mesmo. Não teve nada demais. E saí. Essa foi a prova escrita de inglês. Nisso, a gente sai da sala, ficava na salinha de recepção ali, né? A gente podia conversar, tomar um café e tudo mais. E ali tinha que esperar o resultado. E depois que todo mundo saiu, a gente esperou um tempinho e ele já foi chamando os números que passou. Novamente eu passei, a gente entrou de novo e ele foi fazer o teste da altura. Para trabalhar na Emirates, você tem que alcançar 212 centímetros, nem que seja na ponta dos pés, tem que ser pelo menos as pontas dos dedos, tem que alcançar. Então lá eles vão medir e você, na ponta dos dedos, tem que atingir. Eu sou baixinha, tenho 1,60 de altura e alcancei assim no limite, né? Aquele medo. Mas alcancei, tinha meninas super altas que nem precisava ficar na ponta do pé para alcançar. Nesse passo a gente faz uma fila e vai até a parede, ele mede a altura e confere com os dados da ficha, né, que a gente preencheu. A nossa altura, peso ele não confere, é só a altura se você tem tatuagens, ele pergunta. Se você tiver, você tem que ser sincero e dizer se você tem a tatuagem aonde que você tem, porque futuramente se você passa e você for fazer os exames médicos, eles vão checar isso. Então, gente, não mintam nessa fase do processo. Se você tiver alguma tatuagem que seja na área branca, né, ver se dá pra remover ou não sei, mas eles realmente não aceitam. Então, nessa parte ele checa isso. E é só isso, ele só mede a altura, pergunta sobre as tatuagens e você volta e ele vai preencher na ficha. Nessa fase todo mundo passou e fomos lá pra fora de novo. Depois nós entramos e fomos fazer a dinâmica de grupo. Bom, na dinâmica ele separou alguns grupos. Eu não lembro quantas pessoas tinham no meu grupo, se eram 10 ou 15. Eu acredito que ele tenha dividido o grupo de 29 pessoas, ele teria feito 2 grupos. Mas eu
não tenho certeza, assim, pra afirmar, né? Mas aí a gente formou um círculo, ele ficou no meio e deu pra gente uma situação de bordo. E a gente teria que resolver essa situação. E ele deu, acho que foi 10 minutos novamente pra gente resolver e se apresentar. Todo mundo sabe, né, como funciona a dinâmica de grupo. É bem complicado, todo mundo falando, todo mundo tentando resolver. E eu não falei muito, eu fiquei mais quieta. Eu só falei no final, só pra entender realmente o que era que estava acontecendo e o que a gente ia falar. E uma garota ficou de apresentar. Depois, quando a gente terminou, ela apresentou pra ele, deu a solução pro problema. E depois ele foi fazendo perguntas de um em um, né? Sobre aquilo. Teve gente que respondeu, teve gente que não soube responder. O que ele me perguntou, eu respondi. Não sei se respondi bem, se respondi mal, mas eu respondi. E depois ele pediu pra gente sair de novo. Essa parte foi a que mais demorou, porque aí entrou o segundo grupo, a gente esperou o segundo grupo fazer pra poder sair a resposta. Depois que todos fizeram, aí a gente ficou um bom tempo lá fora, conversando e tudo mais. E aí ele pediu pra todo mundo entrar de novo, e aí ele fez ao contrário, os números que ele chamasse seriam os que não teriam passado. E aí ele chamou o meu número porque eu não passei nessa fase da dinâmica de grupo. Também não lembro quantas pessoas foram comigo, acredito que mais 5, 10, não lembro, gente, na hora eu não lembro, eu só lembro que ele chamou e a gente saiu, ele agradeceu a presença e pediu pra voltar depois de 6 meses. Essa foi a última fase do processo daquele dia. Os que passaram só voltariam pro Assessment Day. Então, eu não passei, mas eu fiz o processo do dia todinho. E assim, gente, em primeiro lugar, foi muito legal. Foi um dia super dinâmico, super... só estando lá mesmo pra você sentir, sabe? Foi muito interessante. Eu não pensei que eu fosse conseguir passar nem da primeira fase, eu juro pra vocês. Eu não imaginava que eu fosse passar. E passei, então eu fiquei muito feliz de ter chegado aonde eu cheguei. Eu já sabia que eu não ia passar do Open Day. Se eu passasse seria tipo muito milagre, gente, muito milagre mesmo. Porque assim, não que eu não seja capaz, só que não era o momento daquilo, eu não estava totalmente preparada. O meu inglês não é fluente, gente, não é. Eu passei como inglês fluente, porque se eu passei é porque é fluente, foi considerado fluente. Só que eu não me sinto confortável com o meu nível de inglês. Eu acho que eu preciso aprender mais. E tanto que na dinâmica eu fiquei muito perdida, porque eu falo inglês, eu entendo inglês, mas tem que ser assim, no meu tempo, na minha velocidade. E na hora da dinâmica, todo mundo falando junto, eu não conseguia associar todas as coisas, entendeu? Então, assim, falar inglês fluente é falar sem travas, sem cortes. Isso eu falo, então é considerado fluente. Mas o meu nível de inglês não é, eu acho que não é o suficiente para eu trabalhar numa companhia aérea em outro idioma. E assim, vamos lá. Vamos às dicas. Primeira dica que eu tenho pra vocês é a mesma que eu falei no processo da Azul, que é mantenha calma, gente. Calma, calma é tudo nessa vida. No dia do processo seletivo da Azul, eu estava muito nervosa e isso me atrapalhou muito. Já no Open Day, eu não estava nervosa. Eu fiquei nervosa quase um mês antes, uma semana antes, um dia antes, mas no dia eu não estava. Passei o trajeto inteiro até lá, né, nervosa, mas quando eu cheguei lá, que eu entrei, o nervosismo acabou. Eu fiquei muito tranquila, o inglês que eles falam é muito tranquilo e dá pra entender super bem o que eles falam. Então, assim,
estudem, mas não se preocupem muito com essa parte do inglês, sabe? Porque é bem tranquilo mesmo e lá as coisas são bem dinâmicas, então você acaba entendendo, você acaba interagindo. A segunda dica que eu tenho a dar pra vocês é assim, eu sei que a gente fica ansioso, a gente fica no YouTube procurando vídeos sobre o que fazer, sobre como se comportar. E isso é muito bom, porque a gente tem uma grande noção de como que são as coisas lá dentro. Mas, gente, não se apeguem 100% a isso. Porque, assim, cada pessoa, ela tem um jeito, cada pessoa, ela tem uma essência. E chegando lá, vocês têm que ser nada mais, nada menos do que vocês mesmos, sabe? Eu passei da primeira fase e, como eu disse, eu não imaginava passar. Tinha muita gente lá que era muito melhor do que eu, que falava inglês muito melhor do que eu e não passou da primeira fase, gente. Então a gente fica meio assim, não sei, eu não sei o que eles estão procurando, entendeu? Então às vezes você tá ali, você tenta forçar a fazer uma coisa porque você acha que é certo e às vezes não é isso que eles estão procurando, sabe? A gente nunca sabe o que as companhias aéreas estão procurando. Então, assim, sejam vocês mesmos, mantenham calma, responda tudo aquilo que é perguntado. Na dinâmica, eu acho que não vale a pena ficar falando muito, né? Você tem que interagir, mas não, né, não afobar, não assim. E eu não sei por que eu não passei. Eu não vou chegar aqui falando, eu não passei por isso, não passei por aquilo. Porque eu realmente não sei, gente. Eles são. Eles têm um processo realmente que a gente não sabe. Eu não sei por que eu passei na primeira, não sei por que eu reprovei na última. Não tem como saber. Então, a dica é essa: mantenham calma e sejam vocês mesmos. E tentem fazer tudo o mais correto possível, né? Muita gente que até passou no Open Day estando fora do padrão, mas chegou no Assessment Day e foi reprovado. Então, assim, gente, muito atenta no padrão de roupa, de cabelo, as meninas de maquiagem, de unha. E tentem fazer tudo certinho para que não seja reprovada em mínimos detalhes, sabe? Eu vi uma pessoa que foi reprovada porque o cabelo não estava bem retocado. Tem que retocar esses cabelos pintados assim, igual o meu, tem que retocar, porque eles olham. Então tem muita coisinha assim que a gente tem que ficar atenta e se preparar para o dia. Mas se você for bem preparado, estiver tudo certo, estiver seguro, tenho certeza que não vai dar nada errado. E a terceira dica é, se der errado, gente, não desistam. Não desistam, gente, sério. Eu não fiquei nem um pouco chateada por não ter passado, eu já sabia que eu não ia passar. Mas assim, eu não pretendo desistir, sabe? Eu pretendo fazer o Open Day de novo. E será que eu vou passar da próxima vez? Eu não sei se eu vou passar, não tem como eu saber. Mas eu sei que eu vou tentar, seja uma, duas, três vezes. Não importa, gente, não importa, sabe? O importante é o tamanho do seu sonho. E aonde você é capaz de ir até chegar até o seu sonho. Então, assim, se você não passar, cara, você não é o único. Olha o tanto de gente que não passou. Eu acredito que o número de gente que passou seja tipo 10% de quem fez o Open Day, sabe? E significa que são melhores que os outros? Não, significa que às vezes não era aquela hora, que não era para ser aquele dia, não era para ser daquele jeito. Mas eu tenho certeza que se continuar tentando, um dia vai conseguir. Então, para quem fizer e não passar, ou para quem já fez e não passou, não desistam, gente. Tentam de novo. Se aperfeiçoem, melhorem e não desistam, porque a carência é 6 meses. Open Day tem todo ano e agora tem em vários estados diferentes. Então, assim, tentem mesmo, busquem e vão atrás dos seus sonhos se é realmente isso que vocês querem. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aqui embaixo para eu saber que você gostou. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Se tiver dúvidas, também deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Um beijo e tchau!